Olá, eu sou Sibeli Takahashi, do canal Caminhos da Consciência. Olha, hoje eu vou falar sobre o que eu comentei no último vídeo, que é um texto do Vital Froese, que eu achei assim, que me ajudou a mim e muito, né? Muitas coisas leio o tempo todo para poder justamente perceber e acrescentar tudo aquilo que eu já sei, né? Muito poucas coisas eu escuto e são coisas que realmente eu não sabia, né? Até esse vídeo que agora, vídeo não, esse áudio que surgiu de Astar, né? Onde todo mundo chama Astar Sheran, não é Astar Sheran, é Astar só. Um erro, né? Cometido ou infiltrado por alguns seres. Bom, ele nem tem esse nome de Astar, tá? É o codinome dele aqui para a Terra. Bom, e eles... é uma comunicação de 30 anos atrás. 30 anos atrás, aproximadamente, né? Um pouco mais, um pouco menos. E que já era... Ele é bem ruim, porque ele é bem antigo, em fita cassete, e que apareceu agora, alguém enviou lá para o canal do podcast daqueles meninos que eu adoro. Experience, eu para nome sou terrível, Experience alguma coisa. E foi legal porque eles mandaram para o laboratório, melhoraram o áudio, né? E hoje à tarde eu estava vendo o trabalho deles, eles foram decodificando cada frase de Astar, né? Explicando, esmiuçando, né? É mais ou menos o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar textos como esse que eu vou pegar agora de Vital Froese e esmiuçar, né? Passar o entendimento que eu tenho ou que eu compreendo da forma que eu compreendo para as outras pessoas, né? Então hoje a gente vai falar sobre o plano de alma que a gente tem, que a gente monta para a vinda para cá. O plano divino, os medos, a culpa, interessantíssimo a forma que ele coloca a culpa, né? As mágoas, o vitimismo, o endurecimento da alma, né? A luta pela sobrevivência, né? A fome, a miséria, o medo de tudo isso, né? Do abandono e tudo mais. Bom, uma ilusão de todos nós, né? Somos que a gente é um ser divino. E é uma coisa que a gente parece que a gente vai entender isso, que a alma, quando ela está desencarnada desse mundo aqui de provas e expiações, a gente começa a ter a gente tem uma necessidade desse desencarne, né? E por que a gente tem que morrer? Bom, uma série de circunstâncias principalmente, mas entre elas é uma forma da rede na roda de Sansara, que apesar de que foi uma maldade colocada pelos escuros, mas que, como sempre, a espiritualidade tira proveito, né? Assim como a última doença que nós tivemos, mundial, a espiritualidade tirou muito proveito, né? Dessa provação dos humanos. Então ela tirou proveito para atuar em alguns aspectos. É a mesma coisa que aconteceu na roda de Sansara. A espiritualidade tirou proveito disso para alguns engrandecimentos da nossa alma, né? Então, por que a necessidade do desencarne? Vamos também aqui falar sobre todas as escolhas desta vida, né? Tudo que aqui a gente faz, tudo que a gente decide, tudo que a gente escolhe em qualquer situação, em qualquer momento, né? Será que está tudo previsto por nós? Será que a gente tem
imprevistos, né? O nosso, né, no plano astral, entre o período das encarnações, entre uma vida e outra, que a gente tem, a gente chama de um período de entrevidas. A gente, como alma, tem uma consciência bem mais alargada. Porque, claro, esse véu que a gente tem de esquecimento, ele ele some, né? Você passa a ter consciência de tudo que já foi. Ou pelo menos, tá? Eu já li sobre isso. Ou pelo menos parte de algumas vidas que você teve e que podem realmente acrescentar no teu aprendizado do que estamos em foco, né? Então eu fiz alguma coisa gravíssima e por que eu tenho que entender naquele momento aquilo para me redimir, para me, né? Desculpa. E então esse momento chega ou a gente rever vidas que venham acrescentar nesse tópico, né, que está sendo abordado para que a gente possa acertar alguma coisa. Então, vem o suficiente para lembrar das vidas passadas, o suficiente, reparem, das vidas passadas. Para saber do futuro, porque no plano astral, o passado e o futuro não existem, né? Eles estão ligados. É como o nosso presente, é como se a gente lembrasse de tudo, o que eu fiz ontem, se bem que eu sou uma que eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas enfim, no modo geral, a gente entende. É o meio que a gente que tem, né, lá, de saber, o saber da alma, né, o que ela precisa para a próxima encarnação, né? Daí é que vem muita gente que fala, não, agora não estou preparada, e vai postergando. E que agora, não tendo mais tempo, né, ficou um problema sério. Todo mundo quer descer, ficou uma fila lá danada, né? Essa verdade que as almas desencarnam, estando ela vivenciando e experienciando mundos de provas e expiações. Porque os mundos de provas e expiações são experienciados, né, por fractais. Lembra que eu falei que nós somos fractais? Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça de 144 mil pecinhas para montar uma peça só, única, chamada o Eu Sou, né? Então, nós somos uma pequena fatia de consciência dessa alma poderosa que nós somos, uma minúscula parte, tá? E é que a gente não lembra de nada, a não ser o presente momento, né? Enquanto que a gente está aqui encarnado a fim de experienciar aquilo que nós mesmos nos proponhamos a passar para aprender, né? E que vai nos ajudar a expandir a nossa consciência, né? Somos nós mesmos que colocamos certas situações na nossa vida para que a gente possa aprender aquilo, tá? Nem nada nos é imposto. Você tem que fazer isso, você tem que nascer ali, você tem que ser desse jeito para aprender. Nada. Somos nós, junto como eu já comentei aqui, talvez com os mentores, né, familiares nossos, que vão nos aconselhar, e a gente, claro, diz a palavra final, sim ou não. Somos nós que aceitamos, tá? E isso dessa forma, vai fazer a nossa autoavaliação, compreender o caminho que a gente tem que ter, que vai trilhar o que ela já viveu, o que ela precisa viver, né? O que já aprendeu e o que falta aprender, inclusive aquilo
que nós chamamos de resgates, karmas, os karmas negativos, que exigem ressarcimento, expiação, porque as provas nos remetem, né, aos aprendizados, as expiações nos remetem ao resgate, ao pagamento das nossas dívidas, aquilo que nós fizemos enquanto encarnados, sabendo que aquilo já foi aprendido. Mesmo assim, assistimos mesmo tendo o entendimento e a consciência daquela situação, e isso não é divino, a alma desencarna exatamente de tempos em tempos, como nós conhecemos aqui como morte. Embora a alma não morra, né, a gente sobrevive como alma, tá? E tem gente que não aceita isso, tá? Tem gente que não aceita isso. Tem gente que coloca a morte como um problema de um sofrimento inimaginável, né? Como uma situação de perca total. E não aceita e não entende, não quer entender. Não aceita perder, né? Não só aquele que se foi. Normalmente, se a pessoa não aceita perder aquele que se foi, ela não aceita muitas coisas. Para ela é difícil se desprender. Então, se libertar, né, é uma forma. Tentar se libertar é porque a gente precisa fazer essa avaliação de si mesma, né, nesse plano encarnatório. Que por sinal, não teremos mais nenhuma, né? Acabou. Então se faz necessário, né, que as pessoas tomem uma consciência disso. Que cada encarnação que ela teve, ela sabe do seu passado. Mas uma coisa que ela sabe do seu passado e sabe do futuro. Ela sabe quem vem e que vai vir, né, no momento que ela encarnar, e que ela vai esquecer de tudo isso. Mas, né, no nosso dia a dia, aqui, depois encarnado, a gente vai perceber que tem certas coisas que a gente parece que tira de letra, vamos dizer assim. E quando a gente tira de letra, você, pelo menos quem raciocina, né, pensa, engraçado, porque coisa que fulano passa tanta dificuldade, eu tiro de letra, né? E a outra coisa que outros nem ligam, ai, para mim é tão difícil. Então, é bem isso. É uma maneira, né, da gente entender e perceber o que a gente tem, o que a gente veio aprender aqui. Então, no decorrer da nossa existência física, vai acontecer oportunidades de corrigir essas coisas, né? E mesmo que a gente não tenha consciência, a gente acontecendo, a gente parece que percebe que acontece para obrigar a gente a não esquecer do que veio fazer aqui, né? E é claro, né? Tem o livre-arbítrio, a gente pode procurar entender ou não, né? Esse é o problema, a gente ter livre-arbítrio. Mas é uma lei do universo, temos que respeitar. E é por isso que o plano de alma prevê todas as escolhas. E por isso que a gente vem com essa equipe espiritual e até mesmo tem ajuda dos nossos
Fugiu agora a palavra, dos que vieram antes da gente, né? Da nossa família espiritual ou encarnada, sei lá. A verdade é que a gente sempre estará dentro das possibilidades inclusas nesse plano, né? É que a gente escolheu, que é óbvio que cada escolha que a gente teve vai determinar um segmento dessa, às vezes, de algumas encruzilhadas, né, que a gente se encontra na vida. Enfim, né? Tem momentos, muitos momentos que a gente fala, meu Deus, eu vou para lá, eu vou para cá, né? E assim, quem já viveu um pouco, né, já sabe que é só aquietar o seu coração e pedir a ajuda dos nossos amigos, da nossa família espiritual, né? E que será de alguma forma influenciado, né? E assim a gente vai corrigindo ou resgatando, né? Tudo que a gente precisa resgatar. Nesse momento agora, né? Por exemplo, as almas que não estão prontas para ascensionar vão ter a oportunidade em outros mundos de provas, de novas expiações, terão um tempo todo necessário, de milênios, de milhões de anos. Não importa. É aquilo que Deus nunca abandona ninguém. A única coisa chata que eu já comentei aqui entendeu? É que nem repetir de ano na escola, fazer tudo de novo. E olha que o que vai acontecer não é fazer tudo de novo. É perder um bonde. Sabe assim, alguém já pegou ônibus? A gente fala bonde, né? Mas alguém já perdeu um ônibus? Ou pior, perdeu já um avião? Eu, graças a Deus, quase já perdi já 2 vezes, né? Me distraindo com besteira. Mas, no meu desespero da correria, e ter que entrar no avião com todo mundo me olhando feio, eu sendo chamada pelo... Nossa, que vergonha. Eu fiquei imaginando, caraca, e se eu tivesse perdido? Né? Quem já perdeu o ônibus? Puxa vida, agora eu vou ter que esperar mais quanto tempo? Eu me lembro da época da faculdade, que eu saía do serviço já em cima da hora não, já tinha começado a aula do sábado à tarde. Eu perdia a primeira aula, sempre. Fiquei de DP por causa disso. E aí, eu ia assim, inconsolada, né, pro ponto do ônibus. Mas, e quando eu perdia o tal do ônibus que passava bem na hora, mas é assim, naquela época não tinha, né, não tinha um horário certo, com determinado respeito que tem agora, né? Não tinha essa consciência. Então eles passavam antes ou depois, mas era por volta daquela hora. Quando eu perdia o daquela hora, eu ia andando inconsolada a pé até a faculdade e chegava não no final da primeira aula, chegava no final da segunda aula e, por sinal, era a mesma professora, na qual ela pegou uma raiva de mim que não tinha mais tamanho. Achava que eu tirava onda com a cara dela, mas não era, não adiantava falar, só piorava mais a minha situação. Enfim, mas essa sensação que vocês devem já ter acontecido com vocês, essa sensação de uma tristeza profunda, falar, meu Deus, mas eu consegui fazer isso, é o que eu acredito, eu imagino que todos vão sentir. Fora aquilo que eu comentei nos últimos vídeos, né? Sobre a separação do joio e do trigo, de pessoas que lhes são caras. Porque eles vão estar bem conscientes de quem eles vão estar deixando para trás. Por culpa de mágoas, por culpa de egos, por culpa de preguiça, por culpa de teimosias,
e não quiseram entender ou escutar, ou até mesmo ter um pouco de percepção de aprender o que está rolando largamente aí pela internet, se interessar pelo menos, né? Perderam um bonde. Então não importa, são as premissas que a lei divina, né, proporciona. É a lei do universo que oferece o livre arbítrio, né? Nesses planos de alma, ele é simplesmente, eles são perfeitos, tá? Ao ponto de deixar nós com a consciência limitada. Nós não conseguimos entender, pelo menos não entender a sua plenitude, né? A gente pode entender parte, né? Parte daquilo que nós estamos aprendendo, tá? Só parte. Com as informações, chega com as canalizações que chega, né? Muitas canalizações a gente vai aprendendo durante toda essa nossa jornada, né? E agora, principalmente agora, com mais abertura, a gente está compreendendo mais ainda o plano de alma, né? Começamos a compreender melhor porque nós somos o propósito de estarmos aqui. Nós somos o propósito de estarmos aqui. E não foi a vontade de ninguém, nem por ninguém. Entendam isso. Então, a consciência que a gente deve ter está chegando nesse ponto. E quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a ter um entendimento maior. A famosa consciência expandida, né? Mesmo estando encarnado, a gente consegue, né? E começa a enxergar que esse plano de alma prevê tudo aquilo que pode ocorrer em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer decisão individual que você tenha, ou até mesmo coletiva, né? Então, os medos que a gente tem, que sentimos, a culpa, as mágoas, os vitimismos, né? O próprio endurecimento da alma, a luta, né? Que a gente tem, principalmente aqueles que passam por fome, por miséria, por abandono. Tudo isso está dentro de uma tristeza muito grande, tá? E eles escolheram assim, tá? Eles encarnaram nessa atual encarnação e essas pessoas precisam reconhecer isso como as memórias, né? Estão passando por tudo que estão passando, porque nada mais é do que memórias que causaram esse tipo de vida agora. E não como necessidades de prova ou expiação, que 100%, mas muito mais de 90% das situações aqui, que acabou de ser falado, né? Nós apenas passamos a sentir essa situação, seja medo, seja culpa e todas aquelas outras, apenas para iluminar esses registros que nós temos no nosso passado, que nada mais são que traumas de situações já vividas. Então, tenho certeza que seus medos são situações já vividas. Falei isso sobre a moto, né? Na último vídeo. O medo que eu tenho, né, de dirigir a moto, mas eu não tenho medo de andar de moto. Então, por contas que vivi nesta própria vida. Então, os medos que eu tenho no meu inconsciente, com certeza, são coisas vividas nas minhas vidas passadas. Eu já identifiquei uma muito forte em mim e luto, atualmente conscientizada, eu luto contra isso.
sempre tive muita paixão pelo mar, sempre admirei muito o mar, mas sempre tive muito respeito pelo mar e muito medo. Toda vez que ele era profundo, eu tinha medo. E como nunca fui para o fundo, justamente por ter medo, nunca mergulhei de um barco para o mar assim, por ter medo. No meu primeiro mergulho em um lugar paradisíaco, fui fazer mergulho, né, para ver os corais e tal. Esqueci de tudo isso, por alguma razão, não bateu esse medo, mas no momento que eu pus a máscara, né, e aquele bocal dentro da água, que eu me senti dentro daquele ambiente subaquático, me bateu um pânico absurdo que eu demorei para digerir o que estava acontecendo comigo. Sou uma pessoa que eu não tenho esse tipo de medo, principalmente de aventuras. E eu percebi que tinha alguma coisa de errado ali. Eu fiquei ali bem uns 5 minutos pensando, né, o que estava acontecendo comigo. E aí tentei dominar a minha mente, fazer respirações, e dominando a minha mente eu fui muito, mas com muita dificuldade eu fui. E muito estranhamente, não demorou 10 minutos, eu já estava pegando fôlego e mergulho, porque aquilo ali depois eu fui descobrir, tinha 4 metros de profundidade, porque era água tão cristalina que você acha que é raso, né? E eu, achando que era raso, eu vi um peixe lá em fundo, achei, vou até lá. E mergulhei com aquele negócio. Bom, depois eu descobri que tinha 4 metros. Aí, mergulhei e percebi, né, que eu estava já faceira. Ali, será que eu me curei? Eu ainda não sei se eu me curei, né? Porque o ano passado, no meio do ano passado, eu fui para Bonito. Na hora que eu coloquei no mergulho, aí levantei disfarçadamente, porque eu estava cercada de pessoas, a minha cabeça, falei, isso de novo não vai acontecer, não vim até aqui para isso. Dominei a mente, mas aí já fui embora, né? Já fui eu e os peixes nadando, muito legal, eles acompanham a gente, eles parecem que estão, parece um cachorro, sabe o teu cachorro? Que te acompanha o tempo todo. É muito legal. Enfim, bom, e isso a gente vai dominando, tá? Então, algumas coisas da vida a gente aprende, capta e se cura disso, tá? Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou falar sobre culpa, sobre o medo, já falei, né? Mas sobre a culpa em outro vídeo, ok? Um beijo, amor e luz, porque tem gente querendo falar comigo, né? Preciso desligar o telefone. E amor e luz a todos. No próximo vídeo eu continuo falando dessas outras palavras, sobre outras situações que a gente tem que aprender a dominar. E que é no momento que nós estamos desencarnados que escolhemos viver aqui, num novo plano de alma. Tá bom? Um beijo, amor e luz a todos. E que, mais uma vez, não esqueçam de se manter alinhados com o seu chakras. Para quê? Por que colocar o alinhamento dos chakras diariamente? Para aprendermos, ou pelo menos conseguirmos como é que fala? Manter vibratórios, né? Com a vida vibrando num patamar alto. Tá bom? Obrigada. Até a próxima.